Carlos mantinha as mãos firmes no volante de couro macio do seu carro de luxo. Os pneus largos levantavam uma nuvem espessa de poeira vermelha pela estrada de terra. Fazia exatamente 10 anos que ele não passava por aquele caminho. O motor do veículo era tão silencioso que ele mal podia ouvi-lo. No entanto, dentro do seu peito, o coração batia como um tambor descompassado. Uma tempestade de emoções antigas e mal resolvidas tomava conta da sua mente. Cada curva daquela estrada estreita trazia uma lembrança diferente. As árvores altas pareciam testemunhas silenciosas do menino que ele um dia foi. Ele afrouxou a gravata de seda, sentindo o ar quente do interior invadir o carro. Aquele ar tinha um cheiro inconfundível de mato seco e lenha queimada. Era o cheiro da sua infância, o perfume exato da casa onde nasceu e cresceu. Uma casa humilde, erguida com paredes de barro e teto de palha seca. Carlos fechou os olhos por um breve instante, deixando a memória o transportar no tempo. Ele se lembrou das tardes em que a chuva de verão castigava o telhado frágil. A água sempre encontrava um caminho pelas frestas, pingando sem piedade no chão de terra batida. Sua mãe corria de um lado para o outro, com o rosto preocupado. Ela espalhava bacias de alumínio amassadas por todos os cantos do pequeno cômodo. O som metálico das gotas caindo nas bacias era a trilha sonora daquelas tardes chuvosas. Se você também guarda memórias fortes da casa dos seus pais ou avós no interior, sabe como isso marca a nossa alma. Nós do canal Voz e Histórias Narradas sabemos que essas lembranças são o nosso maior tesouro. Por isso, peço que você se inscreva no canal e ative o sininho para continuar acompanhando jornadas emocionantes como esta. A imagem do seu pai também veio forte à sua mente. Um homem de poucas palavras, com o rosto marcado pelo sol implacável da roça. As mãos do seu pai eram grossas e cheias de calos doloridos. Aquelas mãos calejadas contavam a história de uma vida inteira dedicada ao trabalho pesado. Seu pai cavava a terra, plantava e colhia com uma honra que Carlos nunca esqueceu. Ele não tinha estudo, mas tinha uma dignidade que dinheiro nenhum no mundo poderia comprar. O cansaço do pai ao fim do dia era visível em seus ombros curvados. Ele chegava em casa com as roupas sujas de terra e o suor escorrendo pela testa. Mesmo exausto, ele sempre encontrava forças para sorrir quando via o filho único correndo ao seu encontro. A vida era muito dura naquelas terras esquecidas pelas chuvas mansas. Muitas vezes, a colheita não vingava e o prato na mesa ficava vazio. Carlos se recordou do fogão a lenha no canto da cozinha escura. A fumaça fazia os olhos arderem enquanto a mãe preparava o pouco que tinham. Quase sempre era apenas um punhado de arroz e feijão ralo. Quando havia um ovo, a mãe fazia questão de dividi-lo ao meio. Mas a parte dela do ovo sempre acabava no prato de Carlos. Ela sorria com os olhos cansados e empurrava o prato na direção dele. "Pode comer tudo, meu filho. A mãe não está com fome hoje", ela costumava dizer. Na época, o menino Carlos acreditava naquelas palavras reconfortantes. Ele comia com apetite, sem perceber o estômago roncando da mulher que lhe deu a vida. Apenas muitos anos depois, já adulto, ele compreendeu o tamanho daquele sacrifício silencioso. A culpa por não ter percebido a fome da própria mãe era uma ferida aberta. Aquela lembrança doía mais do que qualquer ferimento físico que ele já tivesse sofrido. Foi exatamente essa dor que plantou uma semente de ambição no coração do jovem rapaz. Quando completou 14 anos, Carlos fez uma promessa secreta sob o céu estrelado do interior. Ele olhou para a casa humilde e jurou que tiraria seus pais daquela miséria absoluta. Ele não aceitava ver a mãe definhando e o pai envelhecendo antes do tempo. A vontade de vencer na vida se tornou uma verdadeira obsessão. Ele ajudava o pai na roça durante o dia, mas à noite devorava os poucos livros que conseguia emprestados. Carlos sabia que a única saída daquela vida de privações era através de muito esforço. Os anos se passaram lentamente,
arrastando-se entre secas cruéis e esperanças frustradas. Quando ele completou 18 anos, tomou a decisão mais difícil da sua vida. A hora de partir havia chegado, e o destino era a cidade grande. A mesa do jantar daquela noite estava mais silenciosa do que o normal. Carlos olhou para os pais e anunciou que iria embora na manhã seguinte. O pai abaixou a cabeça, encarando o prato vazio com uma tristeza profunda. A mãe cobriu o rosto com o avental desbotado e chorou baixinho. Cada lágrima dela parecia uma facada no peito de Carlos. Ele se levantou, abraçou a mãe e prometeu que voltaria rico para buscar os dois. Se você entende a dor de deixar a família para buscar uma vida melhor, deixe o seu curtir neste vídeo. Isso nos ajuda a saber que nossas histórias estão tocando o seu coração. Aproveite e compartilhe este vídeo com alguém que também precisou lutar muito na vida para vencer. A madrugada da partida foi gelada e coberta por uma neblina espessa. Carlos arrumou suas poucas roupas em uma mala de lona verde já bastante desbotada. Dentro dela, ele guardou o seu maior tesouro, uma fotografia amassada dos três juntos. A caminhada até o ponto de ônibus na rodovia de terra foi longa e silenciosa. O pai o acompanhou, carregando a mala velha para poupar o filho do esforço. A mãe ficou no portão de madeira, abençoando o caminho de Carlos até perdê-lo de vista. Quando o ônibus barulhento finalmente despontou na estrada, o momento da despedida chegou. O pai deu um abraço apertado no filho, algo raro para aquele homem de sentimentos contidos. Vá com Deus, meu filho, e nunca se esqueça de quem você é, o pai disse com a voz embargada. Carlos subiu os degraus do ônibus com as pernas trêmulas e o coração apertado. Ele se sentou perto da janela e acenou até que a figura do pai se misturasse com a poeira. A viagem foi longa, solitária e cheia de incertezas assustadoras. O som do motor velho acompanhou seus pensamentos durante todas as horas de estrada. Ele observava a paisagem mudando, as árvores dando lugar a postes de concreto e fios elétricos. O medo do desconhecido se misturava com a coragem desesperada de quem não tem plano de volta. A chegada à capital foi um choque brutal para o jovem caipira. A rodoviária era um formigueiro humano, cheia de ruídos ensurdecedores e pessoas apressadas. Os prédios gigantescos bloqueavam o sol, fazendo com que ele se sentisse uma formiga no meio da selva de pedra. O ar da cidade tinha um cheiro estranho de fumaça de óleo diesel e asfalto quente. Ninguém olhava nos olhos de ninguém, e os sorrisos pareciam raros e desconfiados. Carlos segurou sua mala de lona com força contra o peito, temendo perder o pouco que tinha. Os primeiros dias na cidade grande foram um verdadeiro teste de sobrevivência. O dinheiro que ele havia guardado com tanto suor acabou na primeira semana. Ele pagou por uma vaga em um quarto minúsculo de uma pensão suja e barulhenta. Aquele quarto fedia a mofo e dividia espaço com outros 5 rapazes que também buscavam oportunidades. As noites eram as piores, pois a solidão o abraçava com força no escuro. Carlos olhava pela pequena janela manchada e sentia uma saudade esmagadora das estrelas do interior. Sem dinheiro, a fome voltou a bater na sua porta, mas de um jeito diferente. No interior, a fome era dividida com a família, amenizada pelo amor e pela união. Na cidade grande, a fome era fria, solitária e cruel. Gostaríamos muito de conhecer um pouco mais sobre você que nos escuta agora. Escreva nos comentários qual é a sua cidade e o seu estado. Queremos saber até onde a nossa voz está chegando e criando essa roda de conversa maravilhosa. Ele caminhava dezenas de quilômetros todos os dias em busca de qualquer trabalho honesto. As solas dos seus sapatos velhos se gastaram até encostarem diretamente no chão duro. As portas se fechavam uma após a outra, acompanhadas de olhares de desprezo. A aparência humilde e as roupas puídas não ajudavam nas poucas entrevistas que conseguia. A frustração começou a pesar mais do que a própria mala de lona. Houve noites em que ele chorou escondido debaixo do cobertor ralo,
pensando em desistir de tudo. A vontade de pegar o caminho de volta para casa era enorme, mas sempre que o desespero tomava conta, ele tirava a foto dos pais do bolso. Lembrar do sorriso cansado da mãe e das mãos calejadas do pai renovava as suas forças quase esgotadas. No 30º dia de buscas, a sorte finalmente sorriu para Carlos de forma tímida. Ele estava sentado no meio-fio, esgotado e fraco por não ter jantado no dia anterior. Uma oficina mecânica de portas largas e chão manchado de óleo chamou sua atenção. Carlos entrou na oficina e procurou pelo dono, um homem corpulento de rosto severo. Ele não pediu emprego, mas sim uma oportunidade de varrer o chão em troca de um prato de comida. O homem o avaliou da cabeça aos pés com desconfiança. O silêncio do dono da oficina pareceu durar uma eternidade. Finalmente, ele apontou para uma vassoura encostada na parede suja de graxa. "Se o chão ficar brilhando, você ganha o almoço de hoje", disse o homem com voz grossa. Carlos agarrou a vassoura como se fosse o objeto mais valioso do mundo. Ele limpou aquela oficina com uma dedicação extrema, esquecendo a fome e o cansaço do corpo. Ele esfregou manchas antigas de óleo até que seus braços doessem. Quando terminou, o dono da oficina conferiu o trabalho e balançou a cabeça em sinal de aprovação. Ele pagou uma marmita farta para o rapaz e permitiu que ele comesse ali mesmo, no fundo do galpão. O sabor daquele feijão com arroz foi o melhor que Carlos já havia provado na vida. O dono da oficina ofereceu que ele voltasse no dia seguinte para ajudar na limpeza pesada. Era um trabalho informal, sem garantias, mas era o começo que ele precisava. Carlos passou a dormir em um pequeno depósito nos fundos da oficina para economizar o dinheiro da pensão. O cheiro forte de graxa e borracha queimada tornou-se o perfume das suas noites mal dormidas. O chão duro cobrava o seu preço em dores nas costas ao amanhecer. Mesmo assim, ele se sentia grato por ter um teto e comida garantida todos os dias. Os meses se passaram e Carlos começou a observar o trabalho dos mecânicos com muita atenção. Ele tinha uma curiosidade natural e aprendia apenas olhando os outros fazerem. Logo, ele passou a ajudar na desmontagem de motores e a separar as ferramentas corretas para cada serviço. Ele descobriu que tinha uma facilidade enorme para entender como as máquinas funcionavam. Além disso, a sua facilidade com os números o ajudava a organizar o estoque de peças da oficina. O dono percebeu a esperteza do rapaz e começou a pagar um pequeno salário semanal. A rotina de Carlos era feita apenas de trabalho e descanso exausto. Ele não saía para se divertir, não comprava roupas novas e economizava cada moeda que recebia. O objetivo de tirar os pais da roça continuava aceso como uma chama inabalável. Foi em uma dessas tardes exaustivas de trabalho que a vida de Carlos começou a mudar de rumo. A oficina ficava na mesma rua de uma lanchonete simples e movimentada. O cheiro de café fresco e pão de queijo sempre invadia o galpão no final da tarde. Naquele dia específico, Carlos havia recebido seu pagamento semanal. Ele decidiu que merecia um pequeno luxo e caminhou até a lanchonete com as mãos ainda sujas de trabalho. Ele contou as moedas com cuidado no bolso da calça antes de entrar. Atrás do balcão de vidro cheio de salgados, havia uma moça de avental branco. Seu nome era Helena, e ela tinha os olhos mais bondosos que ele já havia visto na cidade grande. O cabelo escuro estava preso em um coque simples, e o sorriso dela iluminou o ambiente. Helena atendeu o rapaz com uma educação rara de se ver. Ela não se importou com as roupas sujas de graxa ou com a timidez excessiva dele. Carlos pediu apenas um café puro e um pão francês sem manteiga. Enquanto ele tomava o café no canto do balcão, Helena o observava em silêncio. Ela percebeu os ombros caídos, a magreza do rapaz e o cansaço profundo em seu olhar.
Ela sabia reconhecer a fome e a solidão, pois também havia chegado do interior há pouco tempo. Quando Carlos terminou o café e se preparou para pagar, Helena se aproximou com um prato pequeno. Havia uma fatia generosa de bolo de fubá ali. A fatia quebrou na hora de cortar. Não podemos vender assim. Você aceita? Ela perguntou com doçura. Carlos olhou para o bolo e sentiu um nó gigante se formar na garganta. Ele sabia que o bolo não estava quebrado e que aquilo era um ato de pura compaixão. Aquele gesto simples e humano o lembrou imediatamente da sua mãe dividindo o ovo caipira no jantar. Ele aceitou o pedaço de bolo com as mãos trêmulas e agradeceu em um sussurro emocionado. Enquanto comia, ele sentiu um calor reconfortante invadir o seu peito calejado. Naquele momento, Carlos percebeu que a cidade grande também tinha pessoas de coração puro. A bondade de Helena foi a faísca que iluminou os dias escuros de Carlos. Ele começou a frequentar a lanchonete todos os dias, apenas para ver o sorriso dela. As conversas curtas sobre o clima se transformaram em longos desabafos sobre o passado e os sonhos para o futuro. Eles descobriram que compartilhavam a mesma vontade de vencer e a mesma saudade de casa. Helena o incentivou a voltar a estudar e a não se contentar apenas com a oficina. Ela acreditava na inteligência dele muito mais do que ele próprio. A amizade rapidamente se transformou em um amor sólido e companheiro. Juntos, eles começaram a sonhar com a construção de algo próprio, um negócio que mudasse suas vidas. A união dos dois uniu forças, e a jornada rumo ao sucesso financeiro começou a ganhar forma. Mas o caminho para a riqueza é cheio de armadilhas silenciosas e provações cruéis. A ambição, quando não vigiada de perto, pode cegar os olhos e endurecer o coração. Carlos estava prestes a descobrir que o preço do sucesso poderia ser muito mais alto do que ele imaginava. A união de Carlos e Helena floresceu em um pequeno quarto alugado nos fundos de uma vila operária. O lugar era apertado e úmido, mas para eles representava o começo de uma grande jornada. Eles juntavam cada moeda que sobrava no fim do mês com uma disciplina de ferro. O sonho de ter o próprio negócio aquecia as noites frias daquela cidade imensa e barulhenta. Carlos passava as madrugadas mergulhado em livros de contabilidade e administração de empresas. Ele comprava esses livros velhos em cibóis espalhados pelo centro da cidade. A luz amarela de uma lâmpada fraca iluminava o rosto cansado do jovem rapaz. Helena muitas vezes adormecia sentada ao lado dele, com a cabeça apoiada no ombro do companheiro. Havia muito amor e cumplicidade naquelas madrugadas de estudo silencioso. Com o dinheiro economizado durante 3 longos anos, eles deram o primeiro grande passo. Alugaram uma pequena loja de esquina em um bairro afastado do centro. O plano era abrir uma distribuidora de peças para caminhões e tratores. Carlos usou todos os contatos que havia feito no tempo em que trabalhava na oficina mecânica. Ele conhecia os fornecedores, sabia os preços justos e entendia a necessidade dos clientes. Helena cuidava do atendimento no balcão, sempre com aquele sorriso acolhedor e sincero. O começo foi incrivelmente difícil e exigiu sacrifícios que poucos estariam dispostos a fazer. Eles abriam a loja antes do sol nascer e só fechavam quando a rua ficava completamente deserta. Almoçavam marmitas frias sentados em caixas de papelão no fundo do pequeno estoque. Mas a inteligência de Carlos para os números começou a fazer uma grande diferença. Ele sabia calcular margens de lucro como ninguém, criando promoções que atraíam dezenas de clientes. A honestidade do casal também conquistou a confiança dos mecânicos de toda a região. Se você sabe o valor do trabalho duro e de construir algo do zero, ao lado de quem se ama, deixe o seu curtir neste vídeo. O seu apoio é fundamental para que o canal Voz e Histórias Narradas continue trazendo narrativas que tocam a nossa alma. No final do primeiro ano de portas abertas, o faturamento da pequena loja superou todas as expectativas. Carlos comprou um caminhão usado para fazer as entregas e contratou o primeiro funcionário.
O dinheiro começou a entrar em um volume que ele nunca havia imaginado ser possível. Aquele menino que dividia um ovo caipira no jantar agora via a sua conta bancária crescer rapidamente. A sensação de segurança financeira era inebriante e viciante ao mesmo tempo. Ele queria mais, sentia uma fome insaciável de prosperidade e sucesso contínuo. No segundo ano, eles abriram a primeira filial em um bairro mais nobre da capital. No terceiro ano, já eram donos de uma rede de lojas espalhadas por toda a região metropolitana. O trabalho tomava conta de cada segundo da vida de Carlos, consumindo a sua energia vital. Eles se mudaram para uma casa confortável, compraram roupas novas e carros do ano. A geladeira da casa estava sempre cheia das comidas mais caras e requintadas. Mas, ironicamente, eles quase não tinham tempo para sentar e jantar juntos. O sucesso estrondoso trouxe consigo uma armadilha silenciosa e extremamente perigosa. A ambição desmedida começou a endurecer o coração outrora sensível do jovem do interior. Carlos passou a medir o valor das coisas e das pessoas apenas pelo dinheiro. A promessa de voltar para sua vila natal e resgatar os pais começou a ser adiada repetidas vezes. No primeiro ano de sucesso, ele disse a si mesmo que precisava estabilizar o negócio antes de viajar. No segundo ano, a desculpa foi a abertura da nova filial que exigia a sua presença constante. Ele mandava cartas mensais para a pequena vila, sempre acompanhadas de quantias generosas de dinheiro. Carlos acreditava sinceramente que aquelas notas de dinheiro compensavam a sua ausência física. Ele achava que enviar recursos financeiros era a maior prova de amor que poderia dar aos velhos pais. Mas o dinheiro enviado pelo correio não podia abraçar a sua mãe nas noites de frio. As notas não podiam ajudar o seu pai a capinar a roça castigada pelo sol escaldante. A distância física logo começou a se transformar em uma barreira emocional quase intransponível. Você já sentiu que o tempo passa rápido demais e acaba nos afastando de quem realmente amamos? Escreva aqui nos comentários como você lida com a saudade da sua família no dia a dia. A sua experiência de vida é muito importante e ajuda a fortalecer a nossa comunidade. As respostas que chegavam do interior eram escritas por uma vizinha bondosa da vila. Os pais de Carlos não sabiam ler nem escrever, então dependiam da ajuda alheia para se comunicar. As cartas eram curtas, escritas em um papel pardo e com uma caligrafia trêmula e apressada. A vizinha relatava que os pais estavam agradecidos pelo dinheiro, mas que sentiam uma saudade imensa. Ela contava que a mãe de Carlos passava horas sentada no portão de madeira, olhando para a estrada vazia. Ela esperava ver o filho descer do ônibus a qualquer momento, todos os dias. O pai havia parado de trabalhar na roça devido a dores insuportáveis nas costas e nas pernas. A seca daquele ano havia destruído a pequena horta que eles mantinham no quintal de casa. As palavras da vizinha eram um pedido silencioso de socorro e de presença física. Carlos lia aquelas cartas apressadamente no intervalo entre uma reunião importante e outra. O remorso batia no seu peito por alguns segundos, mas logo era sufocado pela rotina estressante da empresa. Ele guardava as cartas em uma gaveta trancada e voltava a focar nos seus lucros milionários. No ano que vem eu prometo que vou visitar os dois sem falta, ele dizia para si mesmo diante do espelho luxuoso. Vou chegar dirigindo um carro importado e construir um palácio para eles morarem. Essa era a mentira reconfortante que ele contava para acalmar a própria consciência pesada. Helena observava a transformação do marido com uma profunda tristeza no olhar. Ela percebia que o homem gentil e sonhador estava desaparecendo aos poucos, dia após dia. Em seu lugar, nascia um empresário frio, calculista e obcecado pela própria imagem pública. Carlos passou a frequentar jantares da alta sociedade, vestindo ternos sob medida e sapatos italianos. Ele tinha vergonha de falar sobre as suas origens humildes para os novos amigos ricos.
Quando alguém perguntava sobre o seu passado, ele desconversava ou inventava histórias vagas. O cheiro de terra molhada e lenha queimada havia sido substituído pelo aroma de perfumes importados. A simplicidade havia sido trocada pela ostentação vazia e pelos luxos desnecessários da cidade grande. Helena tentava, de todas as formas possíveis, trazer o marido de volta para a realidade. Muitas vezes a ambição nos cega para o que realmente importa nesta jornada passageira da vida. Se você concorda que a família é o nosso bem mais precioso, inscreva-se agora no nosso canal. Ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias cheias de reflexão e sabedoria. Em uma noite chuvosa, muito parecida com as noites da sua infância, os dois tiveram uma conversa séria. Carlos havia chegado tarde, exausto e irritado com um negócio que não havia dado certo. Helena o esperava sentada na poltrona da sala de estar da mansão gigantesca. Ela serviu uma xícara de café quente para ele, exatamente como fazia nos tempos difíceis da lanchonete. Carlos tomou um gole e reclamou que o café estava sem açúcar, demonstrando impaciência e irritação. Helena olhou fundo nos olhos dele, buscando aquele brilho puro que a havia conquistado. Você não é mais o homem por quem eu me apaixonei há 8 anos, ela disse com a voz embargada. Carlos franziu a testa, ofendido com a declaração repentina e sincera da esposa. Ele abriu os braços, apontando para os móveis caros e para o luxo ao redor deles. Como você pode dizer isso? Eu dei tudo o que nós sempre sonhamos ter na vida, ele respondeu secamente. Nós não precisamos mais contar moedas, não passamos fome, somos respeitados por todos nesta cidade. Ele realmente acreditava que a riqueza material era a única medida de amor e sucesso. Helena balançou a cabeça negativamente, deixando uma lágrima solitária escorrer pelo rosto cansado. Nós temos dinheiro, Carlos, mas estamos ficando cada vez mais pobres de espírito e de sentimentos verdadeiros. Ela caminhou até o escritório dele e voltou segurando um maço de cartas antigas do interior. Faz 5 anos que a sua mãe implora para ver o seu rosto novamente, Helena falou, jogando as cartas na mesa de centro. O seu pai está doente, envelhecendo longe do único filho que colocou no mundo. De que adianta ser o homem mais rico da cidade se você é um filho tão ausente? As palavras de Helena atingiram Carlos como um soco no estômago, tirando o seu fôlego de uma vez. O orgulho ferido falou mais alto do que a razão e o amor que ele sentia por ela. Ele se levantou de forma brusca, derrubando a xícara de café no tapete persa caríssimo. Eu mando dinheiro todos os meses para eles. Nunca deixei faltar absolutamente nada. Ele gritou, tentando justificar o injustificável. Eles não precisam de mim lá, precisam do conforto que o meu trabalho incansável proporciona. Ele mentia descaradamente para a esposa e para o próprio coração blindado. Nós sabemos que o orgulho muitas vezes nos impede de pedir perdão ou de voltar atrás em nossas piores decisões. Compartilhe este vídeo com aquele amigo ou familiar que precisa ouvir uma mensagem sobre dar valor ao tempo presente. Às vezes, um simples vídeo pode ajudar alguém a despertar e mudar de atitude antes que seja tarde. O fundo da verdade era muito mais sombrio e complexo do que ele ousava admitir em voz alta. Carlos tinha um medo irracional de voltar para a vila e encarar a miséria que havia deixado para trás. Ele temia que a pobreza daquele lugar grudasse na sua pele novamente como uma antiga maldição. Ele havia criado um personagem impecável de sucesso e não queria que ninguém visse as suas verdadeiras raízes. O rapaz da mala de lona verde havia sido enterrado vivo debaixo de montanhas de dinheiro. Helena percebeu essa covardia disfarçada de pragmatismo e sentiu pena da solidão do marido. A discussão terminou em um silêncio sepulcral que durou vários dias dentro daquela casa imensa e fria. Carlos mergulhou ainda mais fundo no trabalho para não ter que pensar nas palavras duras e precisas da esposa. Ele fechou novos contratos, comprou empresas concorrentes e multiplicou a sua fortuna dezenas de vezes.
O 8º ano longe de casa passou de forma dolorosa. O 9º ano também ficou para trás, engolido pela rotina insana de lucros e prejuízos. As cartas da vizinha do interior pararam de chegar pelos correios de forma repentina e misteriosa. Carlos não percebeu o longo silêncio, pois estava muito ocupado comemorando mais um recorde impressionante de vendas. Ele acreditava que a falta de notícias significava que tudo estava perfeitamente bem na velha casa de barro. Ele imaginava os pais vivendo confortavelmente e esbanjando a saúde que ele pagava de longe. A sua mente criava uma ilusão reconfortante para mascarar a sua negligência contínua e imperdoável. Foi no 10º ano da sua partida que a vida resolveu cobrar a conta pesada do tempo perdido. Carlos estava no auge da sua carreira empresarial, considerado um dos homens mais ricos do estado. Ele havia acabado de comprar o carro de luxo mais caro e moderno que o dinheiro podia pagar. Aquele era o símbolo máximo da sua vitória incontestável sobre a pobreza e a fome do passado. Ele planejava dirigir aquele carro até a vila no final do ano, como um verdadeiro e brilhante troféu de guerra. Queria que todos os vizinhos vissem o tamanho do seu sucesso e o invejassem profundamente. Mas o destino, sábio e implacável, não costuma esperar pelos nossos planos vaidosos e vazios de afeto. Era uma terça-feira comum, com o sol brilhando forte do lado de fora do seu escritório panorâmico. Helena entrou na sala de surpresa, quebrando os protocolos e passando direto pela secretária assustada. O rosto de Helena estava extremamente pálido e os seus olhos bondosos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar. Ela segurava um pedaço de papel amassado nas mãos finas e trêmulas. Nós do canal Voz e Histórias Narradas queremos estar cada vez mais perto de você em todos os momentos. Por isso, deixe aqui nos comentários de qual cidade ou estado você está nos ouvindo agora. Vamos criar uma grande corrente de amizade e boas histórias espalhada por todo o nosso país. Não era uma carta trazida pelo carteiro, mas sim um telegrama urgente que havia acabado de ser entregue. Carlos sentiu um arrepio gélido percorrer a sua espinha ao ver a expressão desesperada no rosto da esposa. Ele soltou a caneta de ouro que segurava e se levantou lentamente da cadeira de couro macio. O silêncio no escritório era tão pesado que ele podia ouvir nitidamente o zumbido do ar-condicionado central. "O que aconteceu, Helena?" Ele perguntou com a voz falhando, sentindo a garganta apertar de pavor. Ela caminhou lentamente até a mesa dele e colocou o telegrama sobre os relatórios financeiros espalhados. As mãos de Carlos tremiam sem controle quando ele pegou o pequeno pedaço de papel impresso. As palavras no telegrama eram poucas, mas carregavam o peso insuportável do mundo inteiro nas costas. A mensagem vinha do único posto telefônico que existia na pequena cidade vizinha à vila dos seus pais. A mensagem era clara, dolorosamente direta, e cortava a sua alma como uma faca muito afiada. "Seu pai está muito fraco. Sua mãe está de cama, muito doente. Venha logo, não há mais tempo." O telegrama era assinado pelo padre da paróquia local, um homem santo que Carlos conhecia desde menino. O papel escorregou das mãos do milionário e caiu lentamente no chão do escritório luxuoso. Nesse exato instante, todo o dinheiro, todos os carros e todas as empresas perderam completamente o seu valor. A armadura de orgulho e sucesso que ele havia construído por 10 longos anos desmoronou em um milésimo de segundo. O menino caipira e assustado voltou a tomar conta do corpo daquele homem engravatado e prepotente. Carlos caiu de joelhos no chão acarpetado, cobrindo o rosto suado com as 2 mãos trêmulas. Um choro gutural, preso há uma década inteira na sua garganta, finalmente rasgou o silêncio da sala impecável. Ele chorou pela sua longa ausência, chorou pela sua vaidade cega e chorou pelo tempo que jamais poderia ser comprado. Helena se ajoelhou ao lado dele no chão e o abraçou com muita força, sem dizer absolutamente nenhuma palavra. Ela sabia que o castigo interno de Carlos já era grande demais para suportar sermões ou cobranças agora.
O castigo cruel de conviver com o próprio arrependimento é a pior prisão que um ser humano pode experimentar em vida. Naquela mesma tarde cinzenta, Carlos cancelou todas as reuniões e compromissos importantes que tinha na agenda lotada. Ele delegou a direção da empresa aos seus diretores de confiança sem dar muitas explicações lógicas. A sua única prioridade na vida agora era voltar correndo para o lugar de onde ele nunca deveria ter se afastado. Ele foi para casa acompanhado de Helena e fez as malas em um desespero silencioso e urgente. Ele jogou apenas algumas roupas simples na mala, ignorando os ternos de grife e os relógios caros de coleção. Cada minuto que passava parecia uma eternidade cruel que o afastava do último suspiro dos seus pais doentes. O sol estava começando a se pôr quando ele pegou as chaves do seu novo e possante carro de luxo. Aquele carro que seria usado para ostentar riqueza agora seria a sua desesperada ambulância de resgate. Ele abraçou Helena com força antes de entrar no veículo, prometendo trazer os pais para morar com eles na capital. "Vá com Deus, meu amor", Helena sussurrou com carinho, beijando o rosto molhado de lágrimas do marido arrependido. "Eu estarei aqui preparando tudo para receber a nossa família do jeito digno que eles merecem." A bondade inabalável de Helena era o único conforto no meio daquela tempestade sombria que se formava. Carlos deu a partida no motor silencioso do carro importado e acelerou forte pelas ruas movimentadas da capital. Ele não se importou com os limites de velocidade ou com as buzinas dos outros motoristas pelo caminho. O desespero absoluto guiava as suas mãos firmes no volante de couro escuro. A noite caiu densa e escura enquanto ele deixava definitivamente os limites da cidade grande para trás. As luzes artificiais dos postes foram sendo substituídas pela escuridão total da rodovia praticamente vazia. Apenas os faróis potentes do carro iluminavam o caminho de volta para o seu passado cheio de dor. O trajeto durou a noite inteira, formando uma jornada solitária cheia de medos e orações silenciosas. Ele pedia a Deus apenas uma chance mínima, apenas mais um dia de vida para olhar nos olhos dos seus pais. Ele queria ter a oportunidade de pedir perdão de joelhos por ter trocado o amor da família por números vazios. Quando o sol da manhã começou a despontar no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados, a paisagem finalmente mudou. A estrada asfaltada e segura terminou de forma abrupta. Os pneus largos e caros do carro luxuoso tocaram o chão de terra vermelha com firmeza, levantando uma nuvem espessa de poeira. A mesma poeira densa que um dia cobriu e escondeu a sua partida, agora testemunhava o seu tão doloroso e temido retorno para casa. O coração de Carlos batia tão forte que parecia querer saltar do peito a cada curva conhecida daquela velha estrada de chão. O silêncio do interior profundo engoliu o som do motor do carro de luxo quase imediatamente. A poeira vermelha subia em espirais grossas, cobrindo a lataria brilhante e escura do veículo importado. Carlos apertava o volante com tanta força que os nós dos seus dedos estavam completamente brancos. A cada solavanco da suspensão macia na estrada esburacada, uma memória antiga acordava no seu peito. Ele reconhecia as árvores tortas que margeavam o caminho solitário, agora secas e sem folhas. A paisagem estava castigada, exibindo as cicatrizes cruéis de uma seca que parecia não ter fim. O calor da manhã já começava a se mostrar implacável através do vidro espesso do para-brisa. O ar-condicionado mantinha o interior do carro gelado, mas Carlos suava frio, sentindo o coração disparar. Ele estava aterrorizado com o que encontraria no final daquela estrada de terra cheia de curvas. As cercas de arame farpado passavam rapidamente pela janela, enferrujadas e caídas em vários trechos. O gado magro pastava uma grama rala e amarelada, refletindo a tristeza que pairava sobre a região. O menino que saiu daquela terra com uma mala de lona sentia agora o peso do mundo. Ele havia sonhado com esse retorno dezenas de milhares de vezes ao longo da última década. Em seus delírios de grandeza, imaginava uma chegada triunfal,
com sorrisos fartos e abraços apertados. Mas a realidade batia na sua porta com o punho fechado, cobrando a dívida da sua ausência. Se você também guarda um aperto no peito por algo que deixou de fazer no passado, saiba que não está sozinho. Nós do canal Voz e Histórias Narradas estamos aqui para caminhar ao seu lado através dessas reflexões. Inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho para receber sempre o nosso abraço em forma de história. A pequena vila finalmente despontou no horizonte, trêmula através das ondas de calor que subiam do chão. O lugar parecia ainda menor e mais esquecido do que nas memórias do jovem rapaz ambicioso. As poucas casas de alvenaria estavam com a pintura descascada e os telhados visivelmente afundados. Alguns moradores pararam suas caminhadas lentas para observar o carro imponente cortando a rua principal. Era uma cena rara, quase alienígena, ver tamanho luxo trafegando por aquelas ruas de chão batido. Rostos desconfiados e curiosos acompanharam a passagem do veículo, mas ninguém acenou ou sorriu para ele. Carlos não reconheceu quase ninguém nos rostos envelhecidos e cansados que espiaram pelas frestas das janelas. O tempo havia sido duro com as pessoas daquela vila, esculpindo marcas profundas em suas testas. Ele sentiu uma vergonha repentina de estar dirigindo um carro que valia mais do que todas aquelas casas juntas. A sua casa ficava um pouco mais afastada do centro da vila, no final de uma trilha estreita. Ele virou o volante devagar, sentindo os galhos secos arranharem a pintura impecável da porta. O som agudo dos espinhos riscando o metal parecia um grito de protesto da própria terra abandonada. Quando o carro finalmente parou em frente ao velho portão de madeira, o motorista perdeu o fôlego. O silêncio que o recebeu foi a coisa mais aterrorizante que ele já havia experimentado na vida. Não havia latidos de cachorros, não havia canto de galos, não havia absolutamente nenhum som de vida. O portão estava apodrecido e pendurado por uma única dobradiça enferrujada e solta. O quintal, que antes era o orgulho da sua mãe, agora era apenas um mar de terra rachada. A pequena horta onde eles colhiam tomates e couve estava completamente morta e coberta de mato seco. Essa é a prova de que o tempo não perdoa os nossos atrasos e as nossas desculpas diárias. Deixe o seu curtir neste vídeo se você concorda que o amor precisa ser demonstrado enquanto ainda temos tempo. O seu apoio nos ajuda a espalhar essas mensagens importantes para quem mais precisa ouvir. Carlos desligou o motor, mas não conseguiu abrir a porta do carro imediatamente. Suas pernas tremiam tanto que ele duvidava da sua própria capacidade de ficar em pé naquele momento. Ele respirou fundo dezenas de vezes, tentando buscar uma coragem que havia fugido do seu peito. O ar quente invadiu o veículo assim que ele abriu a porta pesada e blindada. O cheiro inconfundível de poeira e abandono inundou as suas narinas, trazendo lágrimas instantâneas aos seus olhos. Ele pisou no chão de terra e sentiu as pernas fraquejarem sob o peso da culpa acumulada. A casa de barro estava em um estado de conservação que beirava a ruína total. Partes do teto de palha haviam cedido com o vento, deixando buracos escuros abertos para o céu. As paredes estavam rachadas, parecendo prontas para desmoronar com o primeiro sopro de uma brisa mais forte. Ele caminhou a passos lentos e pesados em direção aos fundos do quintal, buscando algum sinal humano. Perto de um velho pé de manga que não dava mais frutos, ele avistou uma figura sentada. Era um homem extremamente magro, curvado sobre um toco de madeira rachada, segurando um facão velho. O coração de Carlos errou uma batida e quase parou de funcionar dentro do peito apertado. Ele caminhou até a figura frágil, esmagando folhas secas sob os sapatos de couro italiano caríssimo. O homem levantou a cabeça lentamente ao ouvir os passos se aproximando na terra fofa. O rosto que se virou para ele era um mapa de sofrimento, rugas profundas e olhos opacos. A pele estava manchada pelo sol implacável e a barba, por fazer, era rala e completamente branca. Era o seu pai, o gigante forte e trabalhador da sua infância, reduzido a uma sombra trêmula.
A distância e a saudade transformam as pessoas que amamos de maneiras que muitas vezes não conseguimos entender. Escreva aqui nos comentários qual é a sua cidade e o seu estado. Queremos saber onde você está enquanto nos acompanha nesta jornada emocionante de reencontro e redenção. O velho homem apertou os olhos cansados contra a claridade do sol forte da manhã. Ele olhou para o carro importado estacionado na frente da casa e depois para o homem bem vestido. A confusão estava estampada naquele rosto sofrido, incapaz de reconhecer o próprio filho debaixo de tanto luxo. "O senhor está perdido por essas bandas, moço?" O pai perguntou com uma voz fraca e rouca. A pergunta rasgou a alma de Carlos com a força de um furacão destruidor de certezas. Ele havia mudado tanto por fora e por dentro que se tornara um perfeito estranho na própria casa. As lágrimas finalmente transbordaram dos olhos do milionário, correndo livremente pelo rosto e molhando o colarinho engomado. Ele caiu de joelhos na terra seca, bem aos pés do homem assustado e confuso. O tecido fino da sua calça manchou com a poeira vermelha que ele tanto tentou evitar por anos. "Sou eu, pai." Carlos soluçou alto, com a voz embargada pela dor de uma década inteira de ausência. "Sou eu, o seu Carlos, o seu menino, pai. Eu voltei para casa." As palavras saíram como um gemido de socorro de uma criança pequena e completamente desamparada. O facão escorregou das mãos trêmulas do velho homem e caiu no chão com um baque surdo. Ele arregalou os olhos, aproximando o rosto calejado para examinar as feições do homem ajoelhado chorando. O tempo pareceu congelar naquele quintal morto, enquanto o amor procurava o seu caminho de volta. As mãos grossas e cheias de veias saltadas tocaram o rosto de Carlos com uma delicadeza absurda. O polegar calejado limpou uma lágrima da bochecha do filho milionário, reconhecendo o menino do passado. Um som misto de choro e riso fraco escapou da garganta apertada do pai maravilhado e incrédulo. Muitas vezes, a nossa maior riqueza está sentada no quintal de casa, apenas esperando um abraço apertado. Compartilhe este vídeo no grupo da família ou com aquele amigo que está distante de casa há muito tempo. Um gesto simples como este pode ser o empurrão que falta para um reencontro verdadeiro acontecer. O abraço que se seguiu não precisou de palavras elaboradas ou de explicações difíceis de entender. O pai puxou o filho para o seu peito magro, afundando o rosto no ombro do paletó caro. Eles choraram juntos, misturando a saudade de 10 anos em um choro desesperado e libertador. Mas algo estava muito errado naquela cena de reencontro carregada de emoção genuína. O pai recuou um pouco, segurando os ombros do filho com as mãos fracas, e começou a tremer. Um choro de desespero tomou conta do velho homem, surpreendendo o filho que ainda estava ajoelhado. "Me perdoa, meu filho. Me perdoa, por favor." O pai implorava entre soluços de cortar o coração. Carlos franziu a testa, totalmente sem entender o motivo daquele pedido de desculpas tão doloroso e sincero. Ele era quem deveria estar implorando perdão por ter virado as costas durante tantos anos cruéis. "Eu não consegui cuidar direito da sua mãe." O pai confessou com os olhos inundados de vergonha. "A roça não deu nada, a seca queimou o feijão, o dinheiro acabou e a doença pegou ela." Cada palavra dita pelo velho era uma facada direta na consciência adormecida do filho próspero. O desespero de saber que os pais passaram fome enquanto ele desperdiçava fortunas era enlouquecedor e insuportável. O dinheiro que ele mandava nunca chegava inteiro, pois dependiam de atravessadores desonestos para sacar e comprar suprimentos. E quando a seca apertou de verdade, até o dinheiro deixou de ter valor naquela região esquecida. A lembrança do telegrama bateu na sua mente e o pânico voltou a dominar o seu corpo inteiro. Carlos se levantou rapidamente, limpando a terra molhada de lágrimas do próprio rosto e ajudando o pai. "Onde está a minha mãe?" ele perguntou com urgência, segurando o braço frágil do velho homem. O pai apontou para a pequena porta dos fundos da casa de barro, balançando a cabeça negativamente. "Ela não levanta da cama faz mais de 20 dias, filho."
O peito dela chia muito e ela não come. O ar de Carlos faltou mais uma vez diante da confirmação da gravidade assustadora da situação. Nenhuma conta bancária, por mais recheada que seja, consegue comprar a saúde de volta. Se você tem alguma experiência sobre cuidar de pais doentes, escreva um pouco da sua história nos comentários. Esse espaço é nosso, para que possamos aprender e nos fortalecer através das vivências uns dos outros. Ele correu para a casa, empurrando a porta de madeira desgastada, que rangeu em protesto ao se abrir. O interior da humilde residência estava completamente escuro, abafado e com um cheiro forte de doença. As janelas pequenas estavam fechadas com pedaços de papelão velho para impedir a entrada do vento frio. Seus olhos demoraram alguns segundos para se acostumar com a penumbra densa do ambiente fechado. O fogão a lenha no canto estava frio, indicando que nenhuma refeição quente era preparada ali há dias. Ele caminhou devagar pelo corredor estreito de terra batida em direção ao único quarto da pequena casa. O som de uma respiração pesada, ofegante e sofrida ecoava pelo cômodo pequeno e escuro. Carlos parou na porta do quarto, encostando a cabeça no batente de madeira torta e podre. Ele sentiu medo de olhar para a cama, medo de encarar a consequência real do seu orgulho. Mas ele reuniu todas as suas forças restantes e deu o passo mais difícil de toda a sua vida. A cama de molas antigas ficava no canto do quarto, coberta por um cobertor de lã desgastado. Debaixo dele havia uma figura tão pequena e frágil que mais parecia uma sombra deitada ali. Ele se aproximou a passos lentos e silenciosos, ajoelhando-se ao lado da velha cama de ferro enferrujado. A mulher que estava deitada ali não lembrava em nada a mãe forte e sorridente das suas memórias. O rosto dela estava encovado, os cabelos brancos estavam ralos e a pele fina parecia transparente. O som do peito dela puxando o ar era doloroso de se ouvir, parecendo um fole furado trabalhando. A pneumonia havia se instalado com força, aproveitando-se de um corpo já enfraquecido e sem nutrientes adequados. A fome disfarçada que ela sentia na juventude para alimentar o filho, agora cobrava um preço altíssimo. Carlos pegou a mão da mãe, assustando-se com a temperatura fria e com a leveza dos seus ossos. Era como segurar as asas de um pequeno pássaro ferido que acabara de cair do próprio ninho. Mãe, ele chamou com a voz tão baixa que parecia apenas um sopro no meio daquele silêncio. A velha senhora abriu os olhos pesados, com muita dificuldade, lutando contra o cansaço que dominava o corpo. Os olhos dela não tinham mais o brilho de antes, estavam embaçados pela febre alta e constante. Ela olhou para o homem engravatado ao lado da cama, demorando muito tempo para focar a visão. A luz fraca que entrava por uma fresta no telhado iluminou o rosto choroso de Carlos ajoelhado. O instinto de mãe foi mais forte do que qualquer doença severa ou confusão mental da febre. Um sorriso muito fraco e quase imperceptível surgiu nos lábios pálidos e rachados daquela senhora doente. O meu menino voltou. Ela sussurrou com um esforço tremendo, apertando a mão dele com a pouca força que tinha. A frase simples quebrou as últimas barreiras de defesa que existiam no coração do empresário de sucesso. Ele debruçou sobre a cama, escondendo o rosto no cobertor áspero e chorando feito uma criança assustada. Ele pediu perdão incontáveis vezes, misturando as palavras com o desespero de quem entende o tamanho do erro. Ele jurou que nunca mais iria embora, que estava ali para cuidar dos dois para sempre e protegê-los. A mãe apenas sorria fracamente, acariciando os cabelos do filho com uma ternura infinita e divina. Mas o choro e o arrependimento não curam os pulmões inflamados e não enchem os estômagos vazios e enfraquecidos. Carlos percebeu que precisava transformar aquela dor imensa em atitude rápida, pois o tempo não estava ao seu favor. A promessa de dinheiro e de conforto futuro não servia para nada se eles não sobrevivessem ao dia de hoje. Carlos se levantou de um pulo, secando o rosto molhado com as costas das mãos trêmulas.
A tristeza profunda deu lugar a uma urgência desesperada para salvar a vida daquela mulher. Ele olhou para o pai, que continuava parado na porta do quarto escuro, chorando em um silêncio cortante. "Nós vamos embora daqui agora mesmo, pai", ele disse com a voz embargada, mas cheia de firmeza. O velho homem arregalou os olhos fundos, assustado com a rapidez daquela decisão repentina. Ele não entendia como poderiam sair dali naquelas condições tão precárias e dolorosas. "A sua mãe não aguenta a viagem, meu filho", o pai sussurrou, apertando as mãos calejadas contra o próprio peito. Carlos balançou a cabeça negativamente, recusando-se a aceitar a derrota diante daquela doença terrível. Ele sabia que ficar naquela casa de barro significava assinar a sentença de morte da mulher que mais o amava. Ele se curvou sobre a cama enferrujada e envolveu a mãe no velho cobertor de lã desgastada. Com um cuidado extremo, ele passou os braços por baixo do corpo frágil e a levantou do colchão fino. O peso dela era assustadoramente pequeno, como se a vida estivesse escorrendo por entre os seus dedos engravatados. A senhora gemeu baixinho com o movimento, puxando o ar com uma dificuldade que partia o coração de qualquer um. Carlos a apertou contra o peito largo, sentindo os ossos finos dela através do tecido grosso do cobertor. Ele caminhou a passos rápidos e largos para fora daquele quarto abafado e com cheiro de abandono. O sol forte da manhã castigou os olhos da velha senhora quando eles cruzaram a porta de madeira desgastada. O pai o seguiu de perto, arrastando os chinelos velhos na terra seca com uma aflição visível no rosto cansado. Eles foram até o carro de luxo estacionado no quintal morto da propriedade esquecida. "Você já teve que agir rápido e reunir forças de onde não tinha para salvar alguém que ama profundamente. Escreva aqui nos comentários como foi essa sua experiência de vida. O seu relato é muito valioso e ajuda a fortalecer a união da nossa comunidade de ouvintes." Carlos abriu a porta traseira do veículo pesado e deitou a mãe no banco de couro macio e claro. O contraste entre a sujeira do cobertor velho e o luxo do carro importado era um retrato duro daquela realidade. Ele acomodou a cabeça dela em uma almofada pequena que havia no veículo, tentando dar o máximo de conforto possível. "Entra no carro, pai", Carlos ordenou de forma gentil, apontando para o banco ao lado da mãe doente. O velho homem hesitou por um momento, olhando para as próprias roupas sujas de terra e para o interior impecável do veículo luxuoso. Ele tinha medo de estragar a riqueza do filho com a sua miséria aparente. Carlos percebeu a hesitação e segurou a mão grossa do pai com muita firmeza e carinho. "Nada do que tem dentro deste carro vale mais do que o senhor e a minha mãe", ele afirmou olhando bem fundo naqueles olhos assustados. Com essa garantia, o pai finalmente entrou no carro, sentando-se de forma encolhida e tímida. Ele fechou a porta traseira com cuidado para não fazer barulho e correu para o banco do motorista. O motor potente foi acionado e o veículo imponente deu a volta no pequeno quintal de terra batida. A poeira vermelha subiu novamente, mas dessa vez marcava a fuga desesperada em direção à vida e à esperança. A viagem de volta pela estrada esburacada foi uma verdadeira tortura para a mente culpada do milionário. Cada buraco que a suspensão não conseguia absorver arrancava um gemido fraco da mãe deitada no banco de trás. Carlos apertava o volante com força, suando frio e pedindo perdão em pensamento a cada solavanco. Ele olhava pelo espelho retrovisor a cada 2 minutos, buscando algum sinal de melhora que não vinha. O pai segurava a mão da esposa durante todo o trajeto, murmurando orações antigas com os olhos fechados. O silêncio dentro do carro só era quebrado pela respiração pesada e ofegante da mulher doente e pelo som dos pneus na terra. A saudade muitas vezes nos cega, mas o amor de verdade é o que nos faz agir nos momentos mais difíceis. Se você acredita que a família deve sempre vir em primeiro lugar, deixe o seu curtir neste vídeo. O seu apoio mostra que estamos no caminho certo, trazendo mensagens que aquecem a alma.
Quando finalmente alcançaram a rodovia asfaltada, Carlos acelerou fundo, aproveitando a potência máxima do motor estrangeiro. As árvores passavam como um borrão verde pelas janelas, refletindo a pressa e a angústia que tomavam conta daquele espaço. Ele não se importava com radares de velocidade ou com multas de trânsito. A única lei que importava agora era a do tempo. A viagem, que havia durado a noite inteira na ida, pareceu durar uma década na volta para a capital. As luzes da cidade grande começaram a surgir no horizonte quando o final da tarde se aproximou com um céu alaranjado. O trânsito pesado do horário de pico ameaçou atrasar a corrida contra a morte, aumentando o desespero do motorista. Carlos usou toda a agressividade que havia aprendido nos negócios para cortar os carros e avançar sinais vermelhos. Buzinas furiosas soavam por todos os lados, mas ele estava surdo para qualquer coisa que não fosse a respiração da sua mãe. Ele dirigiu direto para o hospital mais caro e avançado da cidade metropolitana. Ao chegar na emergência luxuosa, ele parou o carro de forma brusca na rampa de acesso das ambulâncias. Ele desceu correndo e gritou por ajuda, chamando a atenção de todos os enfermeiros e seguranças do local. Em poucos segundos, uma maca branca e limpa foi trazida até a porta do seu veículo coberto de poeira da estrada. Os paramédicos retiraram a senhora do banco de trás com agilidade e extremo cuidado profissional. O cobertor sujo foi deixado para trás, dando lugar aos lençóis brancos e esterilizados do ambiente hospitalar. O pai acompanhou a maca de perto, correndo com as pernas fracas para não perder a esposa de vista por nenhum segundo. Carlos estacionou o carro de qualquer jeito e correu para o interior claro e frio do hospital moderno. Ele encontrou o pai parado no meio de um corredor longo, tremendo de frio e completamente desorientado. As portas automáticas da sala de emergência haviam se fechado rapidamente, separando o velho marido da sua eterna companheira de vida. Nós sabemos o quanto é doloroso ver alguém que amamos cruzar as portas de um hospital sem podermos fazer nada. Se você já sentiu essa angústia no peito, inscreva-se no nosso canal para encontrar conforto nas nossas histórias. Ative o sininho para que a nossa voz chegue até você e traga paz nos dias mais difíceis. O empresário caminhou até a recepção e entregou o seu cartão de crédito dourado para a atendente assustada. Ele exigiu que a mãe tivesse os melhores médicos, os melhores equipamentos e a melhor suíte do hospital. A sua fortuna finalmente estava servindo para algo muito maior do que comprar luxos e alimentar o seu ego inflado. Depois de preencher todos os documentos necessários, ele voltou para o corredor frio onde o pai o aguardava. O velho homem estava sentado na ponta de uma cadeira de plástico, encolhido e chorando de forma contida. Carlos se sentou ao lado dele, passando o braço forte sobre os ombros curvados e cansados do pai triste. Vai ficar tudo bem, meu velho. Eu prometo que vai ficar tudo bem. Carlos repetia sem parar, tentando convencer a si mesmo daquelas palavras. Eles ficaram sentados ali por horas a fio, observando médicos de jaleco branco passando apressados de um lado para o outro. O cheiro de álcool e produtos de limpeza começou a causar náuseas no rapaz que não havia comido nada o dia todo. Foi nesse momento de extrema angústia que as portas do saguão de entrada se abriram com suavidade. Helena apareceu caminhando a passos rápidos, com o rosto carregado de preocupação e um olhar acolhedor. Ela havia deixado a direção das empresas assim que recebeu a ligação curta e desesperada do marido na estrada. Ela não chegou de mãos vazias e frias, como a maioria das pessoas faria naquele momento de tensão. Helena trazia uma grande sacola térmica com comida quente e outra sacola com roupas limpas e macias. Ela caminhou diretamente até o sogro que nunca havia conhecido pessoalmente e se ajoelhou diante dele no chão brilhante. O senhor deve ser o pai do meu Carlos, ela disse com a voz mais doce e reconfortante do mundo. O velho homem olhou para aquela moça bonita e bem vestida, sentindo vergonha da própria aparência suja e castigada pelo sol.
Mas Helena não se importou com a poeira, pegando as mãos ásperas dele e dando um beijo carinhoso. A presença de alguém que nos traz paz nos momentos de tempestade é um verdadeiro presente dos céus. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que sempre esteve ao seu lado, segurando a sua mão nas horas amargas. É uma forma bonita de dizer muito obrigado por todo o amor e cuidado recebido. O sorriso bondoso de Helena iluminou aquele corredor frio e quebrou o gelo da incerteza que pairava sobre eles. Ela entregou uma garrafa de café quente e um pão fresco nas mãos trêmulas do velho senhor. O sabor daquela comida simples trouxe um conforto imediato para o estômago que estava vazio há muitos dias. Em seguida, ela pediu gentilmente que ele fosse até o banheiro e vestisse as roupas limpas que ela havia comprado às pressas. Eram calças de moletom grossas e uma camisa de algodão muito macia que cheirava a amaciante caro. Quando o pai retornou limpo e vestido de forma confortável, ele parecia ter tirado um peso enorme dos próprios ombros. Carlos observava tudo de longe, sentindo um amor transbordante pela mulher maravilhosa que havia escolhido para dividir a vida. Ela era a verdadeira riqueza que ele possuía, o alicerce firme que o impedia de desabar por completo. Helena se sentou ao lado do marido e segurou o seu rosto preocupado com as duas mãos delicadas. Você fez a coisa certa, meu amor. Você trouxe eles para perto de nós e agora nós vamos cuidar de tudo. Ela sussurrou no ouvido dele. Aquele conforto tirou um peso enorme das costas do empresário orgulhoso, permitindo que ele finalmente relaxasse um pouco. A madrugada chegou de forma silenciosa e arrastada, testando a paciência e a fé da família reunida na sala de espera. Por volta das 4 da manhã, um médico experiente e de cabelos grisalhos caminhou na direção deles. O rosto do doutor era sério e não demonstrava nenhum tipo de emoção precipitada, deixando todos em alerta máximo. Os três se levantaram em um pulo rápido, aguardando o veredito final com os corações na boca. O quadro da sua mãe é muito grave. A pneumonia avançou rapidamente devido à desnutrição severa e à idade avançada. O médico explicou pausadamente. Nós a entubamos para ajudar na respiração e começamos um tratamento intensivo com antibióticos de última geração. As palavras do doutor soaram pesadas, mas carregavam uma centelha de esperança baseada na medicina moderna. Gostaríamos de saber de onde você acompanha as nossas histórias de superação e reconciliação familiar. Deixe nos comentários qual é a sua cidade para que possamos enviar um abraço apertado até você. A sua participação é o que faz o nosso canal crescer forte e cheio de afeto. O médico garantiu que ela estava recebendo a melhor nutrição possível pelas veias para recuperar as forças perdidas ao longo do tempo. As próximas 48 horas serão decisivas. Ela está na unidade de terapia intensiva e precisa lutar muito. Ele concluiu apertando o ombro de Carlos. O empresário agradeceu com a voz embargada, sentindo as pernas bambas pelo cansaço físico e mental acumulado. Os dias seguintes se transformaram em uma provação silenciosa e torturante para todos os envolvidos. Carlos abandonou os escritórios luxuosos e as reuniões milionárias, sem pensar duas vezes nas consequências financeiras. A sua única rotina agora era o caminho entre a poltrona da sala de espera e os breves minutos de visitação na UTI. O tempo dentro do hospital parecia ter uma velocidade própria, arrastando-se lentamente durante as noites longas e frias. Ele passava horas observando a mãe através de um vidro grosso, conectada a vários aparelhos barulhentos que mantinham a vida dela batendo. O bip compassado do monitor cardíaco tornou-se a trilha sonora mais importante e vital da sua vida turbulenta. Ele conversava com ela mesmo sabendo que a senhora estava sedada e dormindo em um sono profundo e forçado. Carlos contava como a vida na cidade era estranha no começo, como o cheiro do asfalto não se comparava ao cheiro da terra molhada do quintal deles. Ele detalhava como conheceu Helena na lanchonete e como o amor o salvou de uma rotina sem propósito verdadeiro.
Do lado de fora, Helena se encarregou de uma tarefa igualmente difícil e cheia de desafios inesperados. Ela levou o pai de Carlos para a mansão onde moravam, um lugar gigantesco e cheio de vazios silenciosos. O velho homem da roça se sentiu completamente perdido naquele mundo de mármore brilhante, tapetes felpudos e espelhos imensos. Ele andava na ponta dos pés, com muito medo de sujar ou quebrar as coisas bonitas que o filho havia conquistado. Helena percebeu a inadequação do sogro e começou a agir para transformar aquela casa fria em um lar de verdade para ele. Ela mandou os empregados tirarem folga e passou ela mesma a cuidar do ambiente com as próprias mãos. Muitas vezes, precisamos adaptar a nossa vida para receber quem amamos com o respeito que eles merecem. Se você já precisou abrir mão do seu conforto para cuidar de um parente doente, inscreva-se no canal agora mesmo. As nossas histórias são feitas para abraçar pessoas corajosas e cheias de compaixão como você. Helena começou a cozinhar comidas simples, com muito tempero caseiro e que exalavam cheiros de saudade e afeto puro. Ela preparava angu de milho, feijão com carne seca e bolo de fubá quentinho para o café da tarde servido na varanda. O pai de Carlos começou a se soltar aos poucos, abrindo pequenos sorrisos quando sentia o sabor da comida reconfortante. Eles passavam horas conversando na mesa da cozinha, enquanto esperavam as notícias que vinham do hospital. O velho homem contava histórias engraçadas de quando Carlos era apenas um menino pequeno correndo pela roça atrás das galinhas caipiras. Ele falava do orgulho que sentia da inteligência do filho, mas chorava ao lembrar de como a ambição havia afastado os dois de forma tão dolorosa. No quarto dia de internação angustiante, um pequeno milagre silencioso aconteceu dentro da fria unidade de tratamento. O bip do aparelho que acompanhava o coração começou a bater mais forte e as taxas de oxigênio no sangue subiram de forma surpreendente. A febre alta, que teimava em castigar aquele corpo frágil, finalmente começou a ceder diante dos remédios caros e potentes. O médico chamou Carlos na pequena sala de reuniões do corredor, com um sorriso tímido no rosto cansado pelos plantões exaustivos. A sua mãe é uma mulher muito forte. Ela respondeu muito bem aos antibióticos de hoje pela manhã. O doutor anunciou com alívio. Nós vamos tirar o tubo de respiração logo mais à tarde para ver como ela reage respirando sozinha. A notícia caiu como uma chuva refrescante sobre a terra seca do coração do empresário, arrependido e cansado. Ele abraçou o médico com uma força desproporcional, chorando lágrimas de gratidão genuína e de alívio puro. Ele ligou imediatamente para Helena, que chorou junto com o sogro na imensa cozinha da mansão iluminada. Quando a tarde chegou pintando o céu da cidade de Dourado, Carlos teve permissão para entrar na UTI por mais tempo. O tubo já havia sido retirado, substituído apenas por uma máscara de oxigênio leve e transparente que não machucava o rosto. A senhora ainda estava grogue por causa dos fortes sedativos, mas o seu peito subia e descia com uma calmaria reconfortante. Carlos puxou uma cadeira de metal para bem perto da cama fria e segurou a mão já não tão gelada da sua mãe batalhadora. Ele beijou aqueles dedos finos repetidas vezes, agradecendo a Deus em silêncio por ter recebido uma segunda e preciosa chance. As pálpebras da senhora tremeram de leve antes de se abrirem lentamente, lutando contra a claridade excessiva das lâmpadas brancas e artificiais. Ela piscou algumas vezes até focar a visão no rosto borrado e barbudo do filho emocionado que chorava na beira da cama. Um sorriso preguiçura se formou por trás do plástico transparente da máscara de ar. Ela não precisava dizer absolutamente nenhuma palavra para que ele entendesse que o perdão já havia sido concedido desde o primeiro minuto do reencontro na casa velha. A recuperação ainda seria extremamente longa, lenta e exigiria muita paciência de toda a família reunida na cidade grande. Mas o pesadelo de perder os pais por causa da própria vaidade cega havia ficado para trás definitivamente.
Agora, o grande desafio de Carlos seria provar diariamente que ele havia mudado e que o menino da mala de lona verde continuava vivo e cheio de amor dentro dele. O processo de recuperação da velha senhora foi uma jornada lenta e cheia de pequenos desafios diários. Os dias dentro da unidade de terapia intensiva pareciam não ter fim para a família que aguardava do lado de fora. Carlos passava a maior parte do seu tempo sentado em uma poltrona desconfortável de couro sintético na sala de espera. Ele havia transferido seu escritório para aquele ambiente frio, acompanhando os negócios através de um computador portátil. Mas a sua mente não estava mais focada nas planilhas de lucros ou nas ações da Bolsa de Valores. A cada som diferente que vinha do corredor dos leitos, o coração do empresário disparava com um medo paralisante. O pai de Carlos também enfrentava os seus próprios medos, enquanto visitava a esposa 2 vezes por dia. O velho homem da roça vestia um jaleco de proteção esterilizado sobre as roupas limpas que Helena havia comprado. Ele se sentava ao lado da cama hospitalar e segurava a mão fina da sua eterna companheira com uma devoção comovente. Eles conversavam através de olhares profundos e sorrisos fracos, provando que o amor verdadeiro não precisa de muitas palavras. O pai contava as novidades sobre a casa grande onde estava morando e sobre as comidas gostosas que a nora preparava. A mãe escutava tudo com atenção, piscando os olhos cansados para demonstrar que estava feliz com aquelas pequenas vitórias cotidianas. Nós sabemos que o amor maduro é aquele que resiste às maiores tempestades e continua firme ao lado da cama de um hospital. Se você também tem alguém na sua vida por quem enfrentaria qualquer desafio, escreva o nome dessa pessoa aqui nos comentários. É uma forma bonita de espalhar gratidão e de mostrar o quanto a nossa comunidade valoriza os laços familiares autênticos. Foi preciso esperar 30 longos dias até que os médicos finalmente autorizassem a transferência para um quarto comum. O pulmão da senhora estava limpo da infecção severa, mas o corpo ainda precisava recuperar a massa muscular perdida. A desnutrição havia cobrado um preço muito alto, deixando sequelas que exigiriam muita dedicação e sessões dolorosas de fisioterapia. Carlos contratou os melhores profissionais da cidade para cuidar da reabilitação física da sua mãe guerreira. Ele acompanhava cada sessão de exercícios, vibrando a cada pequeno movimento que ela conseguia fazer sozinha na beira da cama. O empresário frio e calculista havia dado lugar a um filho amoroso, paciente e extremamente grato por cada sopro de vida. Quando o dia da alta hospitalar finalmente chegou, uma mistura de alegria e apreensão tomou conta de todos. A mãe de Carlos foi colocada em uma cadeira de rodas confortável para fazer o trajeto até a porta de saída. Os enfermeiros e médicos se despediram com carinho, emocionados com a força daquela família que havia superado o pior cenário possível. O sol brilhava forte na capital quando eles entraram no carro espaçoso que os levaria para a nova vida. A senhora olhava maravilhada para os prédios gigantescos e para o movimento frenético das ruas asfaltadas. Ela nunca havia visto tanta gente apressada e tantos carros luxuosos, dividindo o mesmo espaço em toda a sua vida simples. O pai segurava a mão dela no banco de trás, apontando para as vitrines das lojas chiques com a curiosidade de um menino. A chegada à mansão de Carlos foi um momento de grande impacto visual e emocional para os 2 idosos. O portão de ferro trabalhado se abriu lentamente, revelando um jardim perfeitamente desenhado e uma casa de proporções monumentais. A riqueza muitas vezes assusta aqueles que passaram a vida inteira contando as moedas para colocar comida na mesa. Se você concorda que o conforto é bom, mas a simplicidade é o que realmente traz paz de espírito, deixe o seu curtir neste vídeo. O seu apoio é o combustível que mantém o canal Voz e Histórias Narradas, trazendo narrativas que aquecem o coração. A mãe foi levada para um quarto espaçoso no andar térreo, adaptado com barras de segurança e uma cama articulada muito macia. O ambiente cheirava a lavanda fresca e as janelas imensas deixavam a luz natural do fim de tarde iluminar tudo.
Helena havia colocado porta-retratos com fotos antigas da família nas mesas de cabeceira para trazer um pouco de familiaridade. Mas o excesso de luxo e a falta de atividade logo começaram a pesar no espírito daqueles dois trabalhadores do campo. A mãe sentia falta de varrer o seu terreiro de terra e de temperar o feijão na panela de ferro amassada. O pai passava os dias caminhando a esmo pelos corredores frios de mármore, sentindo-se um verdadeiro prisioneiro dentro de um palácio de cristal. As mãos grossas e calejadas do velho homem pareciam não ter mais nenhuma utilidade naquele mundo onde os empregados faziam tudo. Ele olhava para o gramado perfeito do jardim e sentia uma tristeza profunda por não poder cavar e plantar as suas sementes. Carlos começou a notar o olhar opaco do pai durante os jantares fartos e luxuosos servidos na imensa mesa de jantar. O filho percebeu que havia tirado os pais da miséria, mas também havia roubado a identidade e o propósito deles. Ele entendeu que o dinheiro não era suficiente para comprar a felicidade de quem tem a alma enraizada na terra úmida. Em uma manhã ensolarada de sábado, Carlos tomou uma decisão drástica que mudaria completamente a rotina daquela mansão impecável. Ele dispensou os jardineiros profissionais e mandou isolar uma parte generosa do quintal nos fundos da imensa propriedade. 3 caminhões carregados de terra vermelha e adubo orgânico descarregaram um material precioso por cima da grama importada e caríssima. Os vizinhos ricos observavam a cena pelos muros altos, sem entender por que o jovem milionário estava destruindo o próprio patrimônio verde. Carlos não se importou com os olhares reprovadores e foi até a garagem buscar ferramentas simples que havia comprado em segredo. Ele caminhou até a varanda onde o pai tomava o seu café puro e colocou uma enxada nova e brilhante aos pés do velho homem. O pai arregalou os olhos, confuso com a atitude inusitada do filho, sempre tão apegado à perfeição daquela casa luxuosa. Muitas vezes, a cura que procuramos está na simplicidade de voltar a fazer aquilo que a nossa essência pede em silêncio. Inscreva-se agora no nosso canal e ative o sininho para receber sempre uma palavra amiga e uma história de esperança. Faça parte da nossa família de ouvintes e não perca nenhum dos nossos próximos encontros emocionantes. Nós temos um trabalho pesado pela frente hoje, pai, Carlos disse sorrindo, apontando para a montanha de terra no fundo do quintal. O velho homem levantou da cadeira de bambu com uma agilidade que não demonstrava há muitos anos. Um brilho de vida e de utilidade reacendeu imediatamente naqueles olhos marcados pelo sol e pelo sofrimento do passado. Eles passaram o final de semana inteiro espalhando a terra vermelha, quebrando os torrões secos e preparando os canteiros retos. Carlos suou a camisa de grife, encheu as mãos macias de bolhas doloridas e sentiu as costas latejarem de cansaço. Mas cada gota de suor derramada era uma gota de cura para a sua alma, antes corrompida pela pura ganância. O pai ensinava o filho a observar a umidade da terra, a calcular a distância entre as sementes e a respeitar o tempo das coisas. Eles plantaram mudas de tomate, alface, couve-manteiga e diversas ervas medicinais que a mãe tanto gostava de usar nos chás quentes. Aquele pequeno pedaço de roça no meio da metrópole tornou-se o lugar mais sagrado e valioso de toda a propriedade milionária. A mãe acompanhava a evolução do plantio, sentada em uma cadeira de balanço confortável na varanda protegida do sol. Ela dava palpites sobre a irrigação e ria das roupas sujas de barro que o filho e o marido exibiam com orgulho juvenil. A saúde dela melhorava a passos largos, alimentada não apenas pelos remédios caros, mas pela alegria contagiante daquela pequena horta familiar. Quando colheram o primeiro tomate vermelho e suculento, fizeram uma verdadeira festa na cozinha espaçosa da mansão silenciosa. O pai cortou o fruto em fatias finas com um canivete antigo e ofereceu o primeiro pedaço para a esposa sorridente. Carlos sentiu o sabor daquele tomate simples e percebeu que nenhuma comida de restaurante internacional jamais chegaria perto daquela iguaria perfeita. O cuidado com a horta transformou profundamente a rotina e a visão de mundo do empresário de sucesso.
Ele parou de aceitar convites para jantares de negócios intermináveis e para as festas vazias da alta sociedade metropolitana. Carlos passou a sair mais cedo do escritório luxuoso apenas para chegar a tempo de regar as plantas ao lado do seu velho mestre. As reuniões que podiam ser resolvidas com uma simples ligação deixaram de consumir os seus finais de tarde preciosos. Ele delegou a maioria das decisões difíceis para os seus diretores e reduziu drasticamente o seu ritmo de trabalho frenético. O medo de perder dinheiro foi substituído por um medo muito maior e mais nobre: o medo de perder o tempo presente. Essa profunda transformação interior não passou despercebida por Helena, que observava o marido com uma admiração renovada e crescente. Ela via o menino caipira de coração puro ressurgir com força total debaixo daquele terno italiano feito sob medida rigorosa. A cumplicidade entre os dois se fortaleceu ainda mais, baseada agora em valores reais, e não apenas em saldos bancários impressionantes. Quando encontramos o nosso verdadeiro caminho, as coisas que pareciam indispensáveis perdem o seu valor ilusório de forma muito rápida. Compartilhe este vídeo com aquele amigo ou parente que trabalha demais e esquece de aproveitar as belezas simples da própria jornada. Uma pequena pausa para reflexão pode salvar relações valiosas antes que seja tarde demais. Os meses se passaram e a convivência harmoniosa na cidade grande trouxe uma paz aparente para toda a família reunida. A mãe já caminhava pelo jardim com a ajuda de uma bengala de madeira entalhada e o pai exibia um vigor físico impressionante. No entanto, Carlos sabia que o coração dos dois ainda batia no ritmo lento e calmo do interior poeirento. O filho percebia a saudade disfarçada nos comentários nostálgicos sobre os vizinhos da vila e sobre as noites estreladas sem poluição. A cidade grande oferecia saúde e conforto inegáveis, mas roubava a liberdade e a identidade daquelas pessoas acostumadas com o horizonte aberto. Carlos decidiu que era hora de dar o passo mais importante da sua jornada pessoal de redenção e amor filial. Ele iniciou um projeto grandioso e totalmente secreto, mantendo Helena como a sua única e leal cúmplice nessa nova empreitada. Carlos comprou a imensa fazenda abandonada que fazia fronteira com o pequeno terreno da velha casa de barro dos seus pais. Ele uniu as terras secas, formando uma propriedade vasta e cheia de potencial adormecido, esperando por cuidado e investimento financeiro. O empresário contratou a melhor equipe de engenheiros agrônomos para recuperar o solo castigado e perfurar poços artesianos profundos e eficientes. A terra morta começou a receber água em abundância, preparando-se para voltar a produzir alimentos com a força de outrora. Mas o coração do projeto secreto de Carlos estava na reconstrução minuciosa e cuidadosa da moradia principal da nova fazenda. Ele exigiu que os arquitetos mantivessem o exato formato da antiga casa de barro, respeitando o desenho original das varandas e dos quartos. A diferença é que a nova construção foi erguida com tijolos maciços, cimento da melhor qualidade e um telhado resistente de cerâmica vermelha. A estrutura rústica escondia um interior extremamente moderno, com energia solar, ar-condicionado silencioso e água encanada abundante. Carlos viajava para o interior pelo menos 2 vezes por mês para acompanhar cada detalhe milimétrico do andamento da obra. Ele escolheu os azulejos que imitavam o piso de cimento queimado e mandou instalar um fogão a lenha moderno e seguro na cozinha espaçosa. O trabalho de reconstrução durou cerca de 8 meses intensos e exigiu um planejamento logístico gigantesco para levar materiais até aquela região remota. Nós, do Voz e Histórias Narradas, acreditamos que o respeito pelas nossas raízes é o que nos mantém de pé durante as tempestades. Deixe nos comentários qual é a sua cidade ou o seu estado. Queremos conhecer as raízes maravilhosas das pessoas que formam o nosso público fiel. Esse espaço é a nossa grande varanda virtual para jogar conversa fora e celebrar a vida em comunidade. Quando o último detalhe de pintura foi finalizado e os móveis rústicos de madeira maciça foram entregues, Carlos soube que estava pronto. A fazenda estava irreconhecível,
com pastos verdes e cercas brancas que delineavam a propriedade de forma imponente e majestosa. A velha casa em ruínas havia se transformado na sede principal e mais bonita de toda aquela vasta região esquecida. Em um feriado prolongado no início da primavera, o empresário anunciou que fariam uma pequena viagem de passeio familiar. A mãe arrumou uma mala modesta, acreditando que iriam apenas visitar algum hotel-fazenda no interior do estado vizinho. O pai vestiu a sua melhor camisa de botões, animado com a perspectiva de ver um pouco de mato e gado de qualidade. A viagem ocorreu durante a manhã, com o carro importado deslizando suavemente pelas estradas agora recém-recapeadas com asfalto de qualidade. O clima dentro do veículo era de pura descontração, com Helena contando piadas e Carlos dirigindo com um sorriso largo e tranquilo. Não havia mais poeira sufocante, nem buracos que ameaçavam quebrar o carro, apenas uma paisagem verdejante e cheia de novas esperanças. Quando eles pegaram o desvio que levava diretamente para a pequena vila, o silêncio tomou conta dos passageiros no banco de trás. Os pais de Carlos começaram a reconhecer as curvas sinuosas, as árvores centenárias e as pequenas vendas à beira da rodovia simples. O coração da velha senhora acelerou com a possibilidade de rever o seu pedacinho de chão, amado, após quase um ano inteiro de ausência. O carro cruzou o centro da pequena vila e vários moradores acenaram com alegria sincera ao reconhecerem o casal de idosos no banco traseiro. A notícia de que o filho milionário havia comprado as terras ao redor já corria solta, mas os pais não sabiam de absolutamente nada. Quando o veículo parou diante da porteira de madeira nobre e envernizada, o pai de Carlos soltou um suspiro profundo de espanto e admiração. A placa rústica entalhada na madeira grossa exibia o nome da nova propriedade de forma muito clara: Fazenda Recomeço. O portão eletrônico se abriu silenciosamente, permitindo que o carro percorresse o caminho de pedras claras até a sede formidável. A mãe colocou as mãos sobre a boca trêmula, incapaz de acreditar que aquela mansão rústica estava no exato local da sua antiga choupana. As lágrimas voltaram a banhar os rostos marcados pelo tempo, mas dessa vez eram lágrimas de uma alegria que não cabia no peito apertado. Carlos desligou o motor do carro e ajudou os pais a descerem do veículo com toda a paciência e reverência do mundo. O cheiro da terra molhada e da grama recém-cortada foi o melhor presente de boas-vindas que a natureza poderia oferecer para aquelas almas cansadas. Bem-vindos de volta para casa, Carlos disse com a voz embargada, abrindo os braços para abraçar os dois ao mesmo tempo em um gesto de proteção total. Eles caminharam devagar pela varanda imensa, maravilhados com os pilares de madeira forte e com os vasos repletos de flores coloridas. A porta dupla da sala estava aberta, revelando um ambiente acolhedor, iluminado e mobiliado com o mais puro requinte interiorano. A cada cômodo visitado, a surpresa e a emoção aumentavam de forma incontrolável e maravilhosa. A mãe encontrou uma cozinha dos sonhos, com armários fartos e um fogão a lenha pronto para aquecer as manhãs de inverno rigoroso. O pai caminhou até a parede dos fundos e encontrou uma prateleira onde todas as suas antigas ferramentas da roça estavam limpas e penduradas como troféus valiosos. Ao lado das ferramentas velhas, descansava um facão novo em folha com um cabo de chifre polido e brilhante, esperando para ser usado com destreza. O velho homem pegou a ferramenta pesada e chorou copiosamente, sentindo que a sua dignidade de homem do campo havia sido totalmente devolvida. Ele abraçou o filho com uma força que Carlos não sentia desde os tempos de menino pequeno correndo pelo quintal de terra batida. "Eu não mereço tudo isso, meu filho", o pai sussurrou em meio aos soluços carregados de emoção e de extrema gratidão. "O senhor merece o mundo inteiro, pai. Me desculpe por ter demorado tanto tempo para entender isso", o empresário respondeu beijando a testa do velho lavrador. Helena observava a cena encostada no batente da porta, com os olhos brilhando de felicidade por ter ajudado a reconstruir aquela família tão especial.
A primeira noite na nova casa foi marcada por um jantar farto servido na imensa mesa de madeira de lei que dominava a sala de jantar ampla. A mãe preparou a comida no fogão a lenha, provando que a sua mão ainda tinha o mesmo tempero mágico e acolhedor de sempre. O cheiro de frango com quiabo e polenta quente invadiu todos os cômodos, espantando qualquer resquício de tristeza que ainda ousasse morar por ali. Eles comeram em meio a risadas fartas, lembrando das histórias antigas e planejando o cultivo dos próximos pastos para o gado que chegaria em breve. Após o jantar, sentaram-se nas cadeiras de balanço confortáveis espalhadas pela varanda para observar o céu limpo do interior. As estrelas brilhavam com uma intensidade absurda, como se aplaudissem a vitória do amor sobre o orgulho e a arrogância humana. A brisa fresca da noite tocou o rosto de Carlos enquanto ele segurava a mão macia de Helena com ternura e cumplicidade eterna. Ele olhou para os pais, tranquilos e seguros naquele refúgio de paz, e sentiu que a sua dívida com o passado estava finalmente paga e resolvida. O menino, assustado com a mala de lona desbotada, havia cumprido a sua promessa debaixo daquele mesmo céu estrelado. O retorno de Carlos não foi apenas uma viagem física pela poeira da estrada, mas um mergulho profundo nas próprias falhas e nos próprios limites. Ele aprendeu, da maneira mais cruel e dolorosa possível, que o sucesso não se mede pela quantidade de dígitos impressionantes em um extrato bancário. A verdadeira fortuna reside na capacidade de estar presente para aqueles que sacrificaram as próprias vidas para garantir o nosso futuro promissor. O dinheiro é apenas um pedaço de papel frio e sem alma, se não for usado para construir pontes de afeto e consertar telhados emocionais caídos. Muitas vezes, nós nos perdemos nas exigências e nas correrias do mundo moderno e esquecemos de regar as raízes que nos sustentam em pé. Adiamos abraços urgentes, deixamos conversas importantes para o mês seguinte e acreditamos na perigosa ilusão de que sempre haverá tempo de sobra. Mas a vida é um sopro misterioso, uma vela que pode se apagar com qualquer vento inesperado da mudança repentina. Não deixe que o orgulho ou o excesso de ambição crie barreiras intransponíveis entre você e as pessoas que realmente importam nessa jornada passageira. Peça perdão hoje, abrace hoje, compre a passagem de ônibus hoje e não espere por um amanhã que ninguém sabe se vai chegar. Chegamos ao fim desta emocionante história de reencontro e de muito aprendizado sobre o valor do tempo presente e do perdão familiar. Agora, eu quero convidar você para uma reflexão profunda e sincera. Qual é a atitude de amor que você tem adiado na sua própria vida por falta de tempo ou por puro orgulho cego? Escreva a sua experiência ou o seu desabafo aqui nos comentários. Vamos transformar este espaço em um grande círculo de acolhimento e escuta atenta. Um abraço muito carinhoso para todos e até a nossa próxima história aqui no canal Voz e Histórias Narradas.